Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre genética, tá? Vamos falar um pouco do cariótipo, o que seria cariótipo, né? Vamos falar um pouquinho dos exercícios que vocês fizeram e, dando tempo, a gente também entra um pouquinho na pesquisa, mas eu queria, assim, ter um tempo maior para falar da pesquisa com vocês, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui da apostila. Nós vamos iniciar lá na página 43. Sim, nós vamos falar sobre a pesquisa, tá? Mas, por enquanto, ainda não. Então, olha só. Na semana passada, nós falamos sobre divisão celular, falamos sobre meiose, mitose, né? E esse esqueminha aqui da apostila está bem interessante. Eu gostaria de tratar ele com vocês, certo? Deixa eu só tirar aqui essas informações que ficam na tela, que ficam me atrapalhando. Então, vamos lá. Primeiro, né, vamos partir da fecundação. Então, eu tenho aqui o processo da fecundação, em que eu tenho uma célula N, mais uma célula N, dando origem a uma célula 2N. O que seria isso? N mais N igual a 2N, que eu falei com vocês na semana passada. O que significa dizer que a célula é uma célula N? Quem saberia me explicar isso aí? Semana passada nós falamos sobre isso. N mais N igual a 2N. Ninguém lembra? Células haploides, células diploides. Isso. N são células haploides. Não é isso? Muito bem. Células haploides têm quantos cromossomos? Qual a quantidade de cromossomos as células haploides? Isso aí, 23. Então, N mais N igual a 2N significa que eu tenho 23 cromossomos aqui, ó, né, no caso o óvulo e o espermatozoide, que vão se juntar formando a nossa primeira célula diploide. De novo isso? Oi? Quem tá Ah, não. falando? Otávio, microfone tá ligado. Então, juntou essas duas, né? Eu estou dando origem a uma célula diploide, a nossa primeira célula diploide, que recebe o nome de zigoto, certo? Então, aqui, turma, a partir daqui, eu vou ter origem, né, a um novo indivíduo, ok? Então, aqui mostra pra gente a formação dos gametas. Qual é o processo mesmo que ocorre a formação dos gametas? Relembra pra mim aí. E aí? Formação dos gametas, hein? Meiose. Meiose, muito bem, Duda. Ou seja, o número de cromossomos é reduzido ao meio, não é isso? Meiose. Muito bem, isso aí. E aqui, turma, eu vou colocar para vocês o nosso cariótipo. O que seria o cariótipo? É o mapeamento aí dos nossos cromossomos, o conjunto de todos os nossos cromossomos, tá? Aqui eu tenho uma representação de como nós vamos chamar esses cromossomos. Os seres humanos, eles vão apresentar 22 pares de cromossomos autossômicos, tá? Que a gente chama assim 44A maiúsculo, mais um parzinho de cromossomos sexuais. Se for XX, mulher, XY, homem, nós vimos isso. Então, nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos, onde vão estar as nossas outras características que não sejam as características sexuais, e um par de cromossomo sexual, tá? E aqui, ó, está representado para a gente o nosso cariótipo, que é o mapeamento, né, o cariograma humano. No primeiro esquema, eu tenho o cariótipo de um homem, em que eu tenho 22 pares de cromossomos,
E o último, ele é XY, certo? Repare que o Y ele é menorzinho do que o X, tá? E aqui eu tenho um cariótipo de uma mulher, XX, ok? Repare também, turma, que eu tenho sempre dois cromossomos de cada. Um vem do meu pai e outro vem da minha mãe. Um do meu pai e um da minha mãe. Ok? Da mesma forma que vem os cromossomos sexuais. O X eu sempre vou herdar da minha mãe, não é isso? Porque a mãe só vai ter X, que nós falamos isso na aula passada. E o Y vai ser herdado do pai. O pai que vai definir o sexo. Tá? Só relembrando aí tudo que nós falamos na semana passada. Lá no material de apoio de vocês, tem uma atividade muito interessante que eu gostaria que vocês fizessem após a aula de hoje, lá no caderninho de vocês, tá? Lá eu tenho os cromossomos do pai e o da mãe. E vocês vão organizar aqueles cromossomos, né, em forma de cariograma. Colocar o par do cromossomo 1 do ladinho do outro, cromossomo 2, um do ladinho do outro, tá? E no final, o caderno de vocês terão o cariograma montado por vocês, tá? Então, após a aula de hoje, vocês vão estar montando aí o cariograma dos cromossomos que está lá no material de apoio, certo? Até aqui, e responder essas perguntinhas aqui, tá? Show de bola. Aqui ele deu um saiba mais pra gente, né, mostrando como que a quantidade de cromossomos varia de espécie para espécie. Olha só, nós humanos temos 46 cromossomos nas nossas células diploide. O cavalo tem 64, cachorro 38, minhoca 32, galinha 78, trigo 42, tomate 24, ser humano 46. É legal vocês terem noção disso para entender que uma espécie só pode se juntar, né, reproduzir com um indivíduo da mesma espécie para gerar descendentes férteis. Por quê? A quantidade de cromossomos são diferentes. Na hora da divisão celular, na hora da meiose, isso formaria gametas com quantidade de cromossomos diferente. Tá? Então, até acontece de gerar descendentes. Mas esse descendente que foi gerado, ele vai ser um híbrido. Ele não consegue ter filhotes, certo? Vamos lá, então. Eu pedi para vocês estarem fazendo Organize as Ideias. Não foi isso? Alguma dúvida sobre cariograma, cariótipo? Coloca para mim aí no bate-papo. Não? Tranquilo? E aí, vamos então para o Organize as Ideias. O que vocês colocaram? Vamos juntos. Aqui, todos esses conceitos, né, são relacionados à genética, conceitos muito importantes, inclusive, para vocês estarem aprendendo o conteúdo de genética. Letra A é estudada pela genética e se relaciona à passagem de característica entre gerações. O que vocês colocaram? Responde no privado para mim. Muito bem, hereditariedade. Não é isso? Considerado a unidade fundamental da hereditariedade. Letra B. Gene. Muito bem, ou seja, os genes são passados de geração a geração. Muito bem. Nome dado aos cromossomos que não estão diretamente relacionados à determinação sexual. Cromossomos autossômicos. Nome dado, né? Nome da representação ilustrativa do cariótipo. Como eu represento o nosso cariótipo? Cariograma. Divisão celular na qual as células geradas apresentam metade do número de cromossomos. Metade, meiose. Divisão celular na qual as células geradas apresentam o mesmo número de cromossomos que as células que lhe deram origem. Mitose. Sigla referente a um nome
do composto químico que forma nosso material genético? DNA. Unidade básica formadoras da estrutura do DNA e do RNA. Nucleotídeos. Base nitrogenada exclusiva do DNA. Só o DNA tem. Timina. E do RNA? Uracila. Show de bola. Estão de ver, hein? Tá fácil mesmo isso aqui, hein? Confere aí quem ainda não tinha feito, quem não conseguiu acompanhar. Show? Eu desbloqueei lá a sala agora, tá? Agora acho que eu pedi o caderno de atividades, não foi isso? Vamos para lá então. Página 18 do caderno de atividades. Qual letrinha vocês marcaram na primeira? Responde no privado para mim. Letra? Cadê? Poucas pessoas responderam ainda. Muito bem, letra C. Dúvida nessa questão? Deixa eu só pegar um negocinho aqui rapidinho. Pronto, vamos lá. A número 2, ele pede para associar as colunas relacionando as imagens aos nomes das estruturas evidenciadas. Qual foi a sequência que vocês colocaram? Coloca para mim aí. Duda tem um negocinho trocado aí, Duda. Dá uma olhadinha. Não, Maria tem coisa trocada também. Você e Duda trocaram a mesma coisa. Essa setinha aí da letra E está indicando uma
alguma coisa, né? Essa seta aqui, ó. Repare que o desenho é o mesmo, ó. O desenho é o mesmo. Só que quando ele mostra essa seta, ele está falando desse pedacinho aqui. O que seria esse pedacinho? Pedacinho lá do cromossomo. Ó, quem daí são os cromossomos homólogos? O que vocês acham? Quem são os cromossomos homólogos? O D, ó. 2 cromossomos iguais. São homólogos, tá? O RNA, quem é? RNA tem uma fita só, né? Letrinha B. Genes alelos. Ó, apontando, ó, um gene aqui, alelo ao outro, paralelo ao outro, tá? São genes que codificam a mesma característica, estão posicionados no mesmo lugar do cromossomo homólogo. Nucleotídeo. Nucleotídeo, ó, aqui, né? A unidade que vai estar formando a molécula de DNA. E DNA, letrinha A. A confusão que vocês fizeram foi realmente com o D e E. A 3 fala assim: descreva a estrutura química do DNA, justificando a função da sequência dos nucleotídeos. Quem gostaria de ler essa aí para mim? A descrição da molécula de DNA. Não. Descrever. Como que você descreve a molécula de DNA? Por que ela é formada? Eu coloquei que é formado por duas fitas de nucleotídeo, unidas uns aos outros por uma ligação. Isso aí. Aí você pode colocar as bases nitrogenadas. Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Não é isso? É formado por uma dupla fita, ao contrário do RNA, que é formado por uma fita única. Mas o que a gente pode colocar? Mas o que vocês colocariam aí? A base, né, que é a timina. Isso aí, a base exclusiva do DNA, que é a timina. Muito bem, Duda. Isso. Duda vai se tornar uma geneticista, eu tô achando. Tá fera. Então vamos lá, ó. O que não pode faltar na descrição dessa molécula? Primeiro, né, que o DNA é constituído por filamentos de nucleotídeos interligados, né, que formam uma estrutura em espiral de dupla hélice. Isso aí a gente tem que colocar, tá? Colocar também que é formado em espiral. Cada nucleotídeo é formado pelo quê? Por uma base nitrogenada que vai se conectar a outra. A adenina sempre a timina e a guanina sempre a citosina. As sequências de nucleotídeo formam receitas para a produção de proteínas. Complete aí a respostinha de vocês, que eu vou esperar um pouquinho para a gente ir para a letra B. Quando eu puder passar, vocês me dão um ok aqui no bate-papo, tá? Ok, podemos seguir? Tá, vou esperar.
Ok? Então, vamos lá. A letra B, ele deu um filamento, né, de DNA e pediu para a gente concluir qual seria a outra base nitrogenada. Por exemplo, começou com AAT. Qual seria essa primeira sequência? AAT. Fala para mim. TTA, certo? GCG. CG, isso aí, CGC. TCA. Boa. TGG. Fácil, hein? Só erra se não tiver guardado as duplinhas das bases nitrogenadas. Não é? Porque é bem tranquilinho fazer isso aí, né? Agora, em questão 4. Essa aí eu quero ver. Falando sobre meiose e mitose. Bota a sequência para mim aí no bate-papo. O que vocês encontraram? Sabia que ia ter divergência, mas vai colocando aí para eu ver. Vamos fazer um por um essa aí. Não é possível que vocês estão confundindo mitose com meiose. Lembra que vocês mesmo na aula passada falaram assim, não tem como confundir. E estão confundindo. Tá vendo só? Vamos juntos? Eu vou ler, hein? A representa um tipo de divisão celular em que as células se multiplicam visando o seu crescimento em número. O seu crescimento em número. Ou seja, para o crescimento, para a regeneração, para a formação de novas células. Tá falso isso ou tá verdadeiro? Tá certo. Gente, se não é gametas, é mitose, né? Agora, A representa um tipo de divisão celular em que a célula inicial 2N duplica seus cromossomos, formando no final um processo com células haploides, N. A representa isso? Não, até porque A representa o quê? O que está representando A? A representa o quê? Mitose. Não é isso? Escrevam aí então, mitose embaixo de A. C. B representa um tipo de divisão celular em que as células se multiplicam visando a produção de células sexuais diploides. As nossas células sexuais têm 2N? Falso ou verdadeiro? Então está falso. B representa um tipo de divisão celular em que a célula inicial tem 2N, duplica seus cromossomos, sempre tem que duplicar antes de dividir, formando no final células haploides, células N. E aí? Verdadeiro. Eu não entendo como vocês acertam uma e erram a outra, que é o contrário da que vocês acertaram. É muita falta de atenção mesmo, ó. A representa meiose e B representa mitose? Falso, ao contrário. Então, por favor, vocês vão vir aqui assim, ó. Né, senhorita Lara? Nem eu sei como é que vocês erraram isso. E outra, o engraçado é isso que eu falo com vocês. Vocês acertam um e erram o outro, que é o contrário do que vocês falaram. Ó, por favor, escrevam aqui. Mitose.
E aqui, meiose. Show? A número 5, ele pede pra gente completar, não é isso? Eu vou falando e vocês vão me dando as respostas aí no privado também, tá bom? Vou começar aqui, ó. Primeiro, aqui. A união dos gametas é chamada de fecundação. Os gametas são produzidos por meio da divisão celular chamada de... Lara, presta atenção, Lara. Você está confundindo. Isso aí. Meio. Lembra que os gametas têm metade, tem 23 cromossomos? Meiose, tá? Isso aí. Agora, seres humanos têm quantos cromossomos? 46. Sendo quantos autossômicos? Quantos são autossômicos? Quantos? Os 46 são autossômicos? Lembra o que são autossômicos? Acabei de falar isso, hein? Acabei de mostrar. Isso aí, Amanda. 44 autossômicos e ou 22 pares e um par sexual. Não é isso? Um par sexual. Aí 23, 22 pares autossômicos e um sexual. Temos quantos pares de cromossomos em nossas células somáticas, em nossas células sem serem as células sexuais? 23, muito bem. A célula ovo passará por diversas... Qual divisão celular que vai fazer o organismo crescer? Mitoses. Divisão celular em que o número de células se multiplica. A célula ovo também pode ser chamada de zigoto. Isso aí. Só ficaram em dúvida aqui no autossômico, né? O restante vocês acertaram. Show. Tranquilo. Agora, questão 6. Responda as questões propostas sobre o conjunto cromossômico dos seres humanos. Os seres humanos apresentam quantos cromossomos no total? Em suas células somáticas e nos gametas. No total. 46. Certo? Turma, presta muita atenção na forma que está sendo feita a pergunta, tá? Que eu posso ter, assim, várias perguntas envolvendo isso. Inclusive, se eu fosse vocês, eu colocava isso. 23 cromossomos nas células sexuais e 46 nas células somáticas. Quais e quantos são os cromossomos sexuais presentes nas células somáticas? E nos gametas? E aí? Professora, Oi. os gametas é apenas cópia, né? Como assim? Tipo assim, de cromossomo. A gente tem 46 cromossomos e o gameta é só cópia? Ou não, o gameta é metade, lembra? O 23. Ah, sim. O gameta vai ser formado aqui, ó. Nesse processo aqui, ó. Tá vendo? Tem, ó, aqui ele começou com 2N e finalizou com N. Uhum. Show? Show. Fala, Lara. Vou botar no 5 aqui. Viu? Pronto. Então, ó,
Quais e quantos são os cromossomos sexuais presentes nas células somáticas? Células somáticas, eu preciso falar assim, ó, as células somáticas do homem vai ser 2 cromossomos sexuais, X e o Y, tá? Na mulher, 2 cromossomos X. Os gametas vão apresentar um único cromossomo sexual, ou um X ou um Y, certo? Quando juntar, vai definir o nosso sexo. Lembram disso? Então, quantos cromossomos sexuais eu vou ter nas minhas células somáticas, sem ser os gametas? Somáticas, sem ser os gametas. Se eu pegar uma célula do meu epitélio, a célula do tecido epitelial, eu vou ter 44 cromossomos autossômicos e um par de cromossomos XX, porque eu sou mulher. Agora, os meus gametas, meus óvulos, vai ter sempre um X, porque eu sou mulher. Os espermatozoides, X ou Y. Conseguiram entender isso? Show de bola. Os nossos cromossomos sexuais, eles vão estar em todas as nossas células. O meu parzinho XX vai estar em todas as células. Qual a dúvida, Duda? A minha dúvida fosse assim: a mulher tem um cromossomo sexual X. O homem, então, ele tem cromossomo sexual Y, quando juntar vai ficar X e Y? Não. O homem, por exemplo, se eu for lá pegar uma célula do tecido epitelial de um homem, vai ter o XY. Ele herdou o X da mãe dele e herdou o Y do pai dele. Ele se tornou homem. Os gametas que esse homem vai produzir, os gametas, os espermatozoides que ele está produzindo. Eu tenho espermatozoides com X e com Y. Entendi. Entendeu? Então, eu estou falando das células somáticas do corpo dele e estou falando dos gametas dele. São coisas diferentes. Tá, entendi. Entendeu? Show de bola. Conseguiram entender? Tomar alguma dúvida sobre essa questão? Fala para mim aí. Conseguiu, né, Duda? Vamos fazer o seguinte. Vai lá na página 20. Nós temos aí 10 minutinhos. Tenta responder a questão 7 para mim agora. Tenta fazer vocês agora que vocês estudaram os cariótipos, cariograma, tenta responder ela para a gente corrigir. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos. A letra A pergunta assim, ele te deu 2 cariogramas. O cariograma A e o cariograma B. O A, a letra A pergunta, qual dos dois, A ou B, é o cariograma de uma mulher? Boa, Lara. Isso, Maria. Como que eu consigo identificar, turma, que o B é de uma mulher? Por que o B é de uma mulher? Porque o cromossomo sexual é XX. Muito bem. Qual é agora de um homem? É o A, porque tem XY. Show de bola. Cariograma de um indivíduo normal, que não tem síndrome nenhuma. Normal. A. Por quê que é o A? Isso aí já vai arremeter lá as pesquisas que vocês fizeram. Muito bem, porque Luana identificou que o B ele tem 3 cromossomos 21, ou seja, ao invés de ter um par do 21, ele tem 3. É a triploidia do cromossomo 21. Muito bem. Cariótipo de um indivíduo com alteração cromossômica. B. Muito bem. Qual seria a forma de eu identificar o cariograma? 44A mais XY. De quem que eu estou falando? Do A. Agora, 45A mais,
né? Um 21, ou seja, ele deveria ter 44, mas ele tem 45, porque ele tem a trissomia do 21, mais XX. Essa pessoa B, qual síndrome que ela tem? Vocês já identificaram, síndrome de Down. É uma mulher portadora do síndrome de Down. Excelente. Muito bem, é a trissomia do cromossomo 21. Arrasaram. Show de bola? Então é isso mesmo, turma. Vou encerrar por hoje. Eu vou pedir a vocês que façam agora para mim até a página 21, tá? Depois da aula de hoje, sobre os cariótipos, cariograma, vocês vão fazer o caderno de atividades até a página 21, para a semana que vem. Tá bem? Ótimo, então. Fiquem com Deus, vou encerrar nossa gravação, tá? Qualquer dúvida, me procure lá no Positivo On. Tchau, tchau. Obrigada, Betina.